pessoal, vamos lá para mais uma aula de Química, ligação química, especificamente ligação iônica ou eletrovalente. Então, pega lá, livro 3, frente A, aula 10, página 10 e eu me chamo professor Elcio. Vamos entender então como é que ocorre uma ligação química, por que tem que ocorrer uma ligação química. Então vamos imaginar uma seguinte situação, onde a gente tem aqui duas pessoas. Por que as pessoas formam casais? Por que elas se ligam? Por que elas se unem de alguma forma? Por que ocorre isso? Porque sozinha ela tem o quê? Uma energia muito alta. Ela não está estável, ela não está tranquila daquela forma. Então imagina duas pessoas aí com energias altas. Agora, a partir do momento em que elas se unem, elas se ligam, o que acontece? A energia diminui. Olha só, eu tenho uma energia grande, quando elas se unem, então formam uma energia menor conectadas. É isso que ocorre então com os átomos. Eles agem da mesma forma, onde quando eles estão sozinhos, tá? Sozinhos eles têm o quê? Uma energia maior. Quando ocorre a ligação, diminui essa energia. Vamos entender então um pouquinho melhor sobre esse gráfico que o professor colocou aqui, onde eu tenho energia potencial versus a distância internuclear. Ou seja, aqui eu tenho dois átomos distantes, eles não têm nem interação ainda, então não tem nem atração. Então eu tenho uma energia aqui específica para cada um. Agora, conforme eu vou aproximando, então aqui na situação 2, ocorre já o que? Uma aproximação da nuvem eletrônica de ambos os átomos. O que acontece? A energia começa a cair. E ela vai caindo até um ponto máximo. Então ela tem um ponto máximo aí de declínio dessa energia. Aonde eu tenho o quê? Aí uma atração máxima. Ok? E essa atração máxima, aí a gente tem uma distância nuclear. Ok? E essa distância nuclear, onde eu tenho uma atração máxima, a gente diz que é o quê? Comprimento de ligação. Comprimento de ligação. Ok? Então aqui é o comprimento de ligação, exatamente nessa parte aqui, certo? Agora, já aqui do outro lado, onde a gente tem aqui no eixo Y a energia, que é referida a esse comprimento de ligação aqui, essa distância nuclear, nos dá o quê? A energia de ligação. Então aqui a gente tem a energia de ligação. Ok? Então aqui a gente tem o comprimento de ligação, comprimento que tem entre os núcleos, e aqui a gente tem a energia associada a essa ligação. Ok? Então, sempre quando ocorre uma ligação química, tem o quê? Uma redução da energia. Agora, imagina se a gente aproximasse ainda mais esses núcleos. O que acontece na situação 4 aqui? O que ocorre? Eu tenho agora uma repulsão entre os núcleos. Lembre-se, núcleos positivos, quando eles se aproximam demais, ocorre então a repulsão. Ok? E com isso, aí a gente tem o quê? Um aumento da energia. Já não é mais um átomo estável. A gente tem uma energia muito alta por causa dessa repulsão. Aí, ok? Então, o que o professor quer dizer com isso? Que ocorrem ligações químicas para que a gente consiga atingir aí, então, uma estabilidade para esse átomo. Onde ele tem uma energia muito alta, ele não está estável, não está legal. Quando ele se liga, ele diminui essa energia, buscando aí, então, essa dita estabilidade. E o que seria essa estabilidade? Então os cientistas pesquisaram, tá? E perceberam uma certa associação aí a um fato que ocorre entre esses átomos.
ok? E esse fato é a regra do octeto. O que seria essa regra do octeto, professor? Eles perceberam que a maioria dos átomos, ou em uma grande maioria, ocorre o quê? Uma estabilidade em um átomo quando esse átomo atinge aí uma configuração de um gás nobre. Ou seja, ele atinge aí 8 elétrons na camada de valência. Na última camada dele, ele atinge então 8 elétrons. Lembrando que é essa camada de valência, essa última camada, aquela camada mais externa do átomo. Lembre-se, quando você vai se ligar a alguém, vai dar a mão a alguém, o que acontece? O que está tocando? A parte mais externa do seu corpo. É lógico para um átomo, quando ele vai fazer uma ligação com outro átomo, a primeira camada que vai ter essa conexão com outro átomo é a camada de valência. Então é por isso que ela se torna então muito importante. E para então buscar essa estabilidade, a gente tem que ter aí, logicamente, o que? Aí um total de 8 elétrons na camada de valência, certo? É essa estabilidade que a gente procura. E com isso ele tem que atingir então essa configuração eletrônica aqui, onde o N é o que? É o nível de energia, tá? Ou seja, a camada eletrônica. E tem que ter o que? S2P6. Tendo essa configuração eletrônica na última camada, ele adquire então uma estabilidade, ele fica satisfeito. Aí com isso a gente tem aqui ó, a quantidade de elétrons, é um total de, olha aqui, 2 mais 6 elétrons aqui, totalizando então 8 elétrons de valência, ok? E é essa estabilidade que a gente adquire com a regra do octeto. Lembrando, se a gente está falando que a configuração de um gás nobre, quais são os gases nobres? Então a gente tem lá hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, ok? Esses são os gases nobres que a gente tem. Lembrando que o hélio é a exceção para essa regra do octeto. Ele tem sua configuração eletrônica 1s2. Lembre-se, o hélio com o símbolo mais lindo da tabela periódica, é lógico, é a exceção, certo? Agora, lembre-se, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, todos eles têm o quê? 8 elétrons na camada de valência. Olha lá, ó, todos eles terminam em S2P6, ok? E é dessa forma então que a gente tem aqui a regra do octeto, ok, meus lindinhos? Agora, gente, nas ligações químicas, tá? Elas são divididas em 3 partes: ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Lembrando, a gente vai estar trabalhando agora ligação iônica, a primeira delas, ok? Que ocorre quando um átomo eletropositivo que tem a tendência em perder elétrons, tá? Se liga a um átomo eletronegativo que tem a tendência natural em receber elétrons, tá? Um ametal. Tá? Como que isso acontece? Então, através de uma transferência de elétrons do metal, que já tem essa tendência em perder elétrons, tá? Ele está transferindo elétrons para um ametal, que tem a tendência em receber esses elétrons. Ok? Como por exemplo aqui ó, o metal sódio e o ametal cloro. O metal sódio, que tem número atômico 11, com distribuição eletrônica em 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1, tá? Que tem sua camada de valência, lembra que o professor falou que é importantíssimo a camada de valência aqui para as ligações químicas, com um elétron de valência. Certo? Lembrando, o sódio faz parte da família 1A ou família 1, então ele tem um elétron de valência, certo? Está aqui. Agora, o cloro, lá da família 7A ou família 17, que tem o número atômico 17, tem lá 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, certo? Tem a camada de valência, também a camada 3, só que com 7 elétrons de valência. Está aqui, ó, 7 elétrons aqui na sua última camada,
certo? Camada mais externa. Então, 7 elétrons aqui. Agora vamos perceber aí qual é a tendência. Para o sódio, ele tem quantos elétrons de valência? Um elétron só. Lembrando, chegar à regra do octeto, então ele precisa ter 8 elétrons. Para o sódio, então, que tem um elétron, se ele vai chegar à regra do octeto, ou ele recebe 7 elétrons, ou ele perde um. O que é mais fácil? Receber 7 ou perder um? É lógico que para o sódio, nesse caso, é muito mais fácil ele perder um elétron. Enquanto isso, para o cloro, para chegar à regra do octeto, ele já tem 7 elétrons. É mais fácil ele perder 7 ou receber um elétron. Então, para o cloro é muito mais fácil ele receber um elétron do que perder todos os 7, certo? Então, vamos perceber aqui, ó, nessa representação do átomo, o átomo de sódio e o átomo de cloro. Percebam aqui, ó, a camada 3, a última camada do sódio, eu tenho um elétron só. Se é mais fácil ele perder um elétron, então ele vai estar perdendo esse elétron aqui, a camada de valência. Ele vai estar perdendo para quem? Para o cloro, certo? Se ele perde esse elétron, então ele não tem mais nenhum elétron na camada de valência dele, ó. Ele vai estar perdendo toda essa camada 3. Exatamente a mesma coisa que vai acontecer aqui, ó, nessa representação que a gente está fazendo do átomo. Ele vai perder toda essa camada, então, e o que acontece? Ele vai ficar somente com 2 camadas. Agora, qual vai ser a próxima camada de valência? Se ele perdeu, ele não tem mais esse elétron de valência. A próxima camada, então, que ele vai ter é o quê? É a camada 2, que está aqui, ó. Essa camada aqui que ele vai ter. Com quantos elétrons agora? 6 com 2, 8 elétrons de valência. Então aqui, ó, ele adquiriu então a sua estabilidade segundo a regra do octeto. Chegou então a 8 elétrons, está estável. O sódio agora ficou estável, está felizão, contente. Agora percebam o cloro. O que aconteceu com o cloro? Ele recebeu aquele elétron lá, ó, do sódio. Ao receber esse elétron aqui, ele vai ficar com quantos elétrons? Olha, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons naturalmente. Se ele recebeu mais um, chegou então à regra do octeto. Com quantos? Com 8 elétrons. Então ele recebeu mais um, aí o que adquiriu? 8 elétrons de valência. Pronto. Também chegou à regra do octeto, também está satisfeito, felizão, ok? Agora, percebam o seguinte, se o sódio perdeu esse elétron, então ele vai se tornar o quê? Um cátion positivo. Enquanto isso, o cloro recebeu um elétron, vai se tornar o quê? Um ânion negativo. E o que isso acontece? Acontece uma atração eletrostática entre os átomos, porque um tem carga positiva e o outro tem carga negativa. Cargas contrárias acontece o quê? Se atraem, ok? A mesma coisa então que uma ligação eletrovalente, por isso que o nome é eletrovalente. Eu tenho uma atração aqui, eletrônica, tanto positivo como negativo, essa atração, certo? Lembrando que agora aqui a gente tem uma distribuição eletrônica para um cátion e aqui embaixo para um ânion, certo? Isso que é a ligação iônica, a transferência do metal para o ametal, transferência de elétrons, e ambos ficando aqui, ó, na regra do octeto. Percebam? Agora, o cientista que estudou e falou sobre essas ligações aí foi Lewis. Ok? Esse brilhante cientista que a gente teve aí fez uma representação dessa ligação, tá? Que além de a gente chamar de representação de Lewis, também pode ser chamada de representação eletrônica, porque leva em consideração o quê? Os elétrons de valência. Como que acontece isso, professor? Então a gente vai pegar o símbolo químico, como nesse caso a gente está usando o sódio e o cloro,
estão aqui. Como o professor já mencionou, a gente vai estar utilizando o quê? Os elétrons de valência. Lembrando, o sódio faz parte da família 1, então ele tem um elétron de valência. O cloro, que faz parte da família 17, então ele tem 7 elétrons de valência, ou família 7A. Tá aqui, ó. Certo? 7 elétrons de valência. Agora, o que acontece? O sódio não vai estar doando elétrons, então ele vai estar doando esse elétron dele aqui. Ok? Quando ele doa esse elétron, ocorre uma ligação. Eles também podem estar representados dessa forma aqui, ó. NaCl, certo? Com os seus 7 elétrons naturais aqui, mais o elétron do sódio. Então, essa é uma representação, essa é outra. Ok? Lembrando que o sódio vai se tornar um cátion, tá? Vai estar atraindo, então, aí o cloro, que vai estar na forma de ânion negativo, então positivo atrai negativo e formando a ligação. E a gente diz aqui, ó, então, que essa fórmula desse composto, seguindo a estequiometria da quantidade de sódio e cloro, seria então o que? NaCl. Está aí então a composição, o nosso sal de cozinha. Que também podemos fazer essa representação da ligação iônica através dos íons. Ou seja, o sódio obrigatoriamente tem que perder elétrons, ok? Se ele perde elétrons, ele vai ficar então um cátion, mais um. Enquanto isso, o cloro vai estar recebendo um elétron, se tornando um ânion menos um. Agora, como que ocorre a ligação através da representação iônica, professor? Quando a gente tem aqui, ó, valores numéricos das cargas iguais, no caso 1 e 1, só que eles têm o que? Sinais trocados, a gente faz o que? Corta e junta os indivíduozinhos. Então, vai ficar assim, ó. NaCl. Está aí, a formulação não é a mesma? Sim. Lógico, esse aqui é muito mais prático do que a de Lewis. Mas a Lewis consegue perceber aí os elétrons envolvidos na ligação. Os elétrons de valência. Ok? Vamos ver mais alguns exemplos aí para a gente entender um pouquinho melhor sobre as ligações iônicas. Vamos analisar agora mais esses dois exemplos que a gente tem aqui para ligações iônicas. Primeiro aqui, o primeiro exemplo entre a ligação entre potássio com oxigênio. Potássio, família 1, então dos metais alcalinos, tem lá família 1 ou 1A, tem um total de 1 elétron de valência. Então tá aqui, ó, 1 elétron, certo? Então, família 1, 1 elétron. Oxigênios, lá dos ametais, família dos calcogênios, tem o número da família 16, ou 6A, tem aí um total de 6 elétrons de valência, ok? 6 elétrons de valência, certo? Então tá aqui, ó, 1 elétron para o potássio, 6 elétrons para o oxigênio. Para fazer a representação de Lewis aqui, então a gente coloca primeiramente o símbolo químico, potássio e oxigênio. Lembrando, potássio tem 1 elétron, então a gente representa 1 elétron de valência. O oxigênio tem 6 elétrons aqui então. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Agora, o que é mais fácil para o potássio? Perder 1 ou ganhar 7? É muito mais fácil ele perder 1. O oxigênio é muito mais fácil ele perder 6 ou ganhar 2. É muito mais fácil ele ganhar 2. Então, o potássio perde 1 elétron para o oxigênio. Perdeu o elétron aqui. Ficou estável. Tá? Felizão, contente. Agora, o oxigênio precisa receber o quê? 2 elétrons. Ele recebeu quantos? 1 só. Ué, professor, e agora? Então, ele não está estável, não está na regra do octeto.
Então ele precisa receber o quê? Mais um elétron. Da onde que vem esse outro elétron? De outro potássio, ok? Com outro elétron de valência, aonde vai estar transferindo esse elétron aqui para ele ficar satisfeito para o oxigênio, ok? E com isso, foram quantos potássios para quantos oxigênios? 2 potássios para 1 oxigênio. E a formulação aí, a nossa fórmula molecular vai ficar o quê? K2O, ok? Óxido de potássio. Agora, se a gente fosse fazer a representação iônica, como que seria a representação iônica, professor? Então, colocando os símbolos químicos novamente, ó, potássio e oxigênio. Lembrando, o potássio está perdendo quantos elétrons? Ele precisa perder o quê? 1. Ele tem 1 elétron, é muito mais fácil ele perder 1 do que ganhar 7, lembra? Então, ele perde 1 elétron. Ele vai ficar com qual carga, então? Mais 1. E o oxigênio? O oxigênio, família 16, 6 elétrons, precisa receber 2 elétrons. Se ele recebe 2 elétrons, vai ficar o quê? Menos 2. Agora, lembre-se, são números iguais? Não são números iguais, então os valores numéricos não são iguais, certo? Então a gente não pode cortar. Se não pode cortar, faz o que, professor, então? Então é o seguinte, ó, o 1zinho que está aqui, ó, só o número, o 1 desce de escorregadorzinho para lá debaixo do oxigênio. Já o 2 aqui, ó, do oxigênio é mais radical, desce de tobogã aqui, ó, lá debaixo do potássio. E com isso, vai estar formando o quê? Presta atenção, então a gente cruza as cargas, ou seja, só os valores numéricos, vai ficar o quê? K2O, exatamente igual. Agora, vamos fazer o mesmo raciocínio para aqui o alumínio com o oxigênio. Lembrando, o oxigênio, o alumínio, faz parte da qual família? Família 13 ou 3A. Então ele tem quantos elétrons de valência? Ele tem no total, aqui, 3 elétrons de valência. O oxigênio, como a gente já viu, são 6 elétrons, família 16, 6 elétrons de valência. Ok? Agora, vamos lá, representando os símbolos. Alumínio, aqui ó, para representação de Lewis, então o alumínio, certo? E o oxigênio, certo? Tem aqui ó, alumínio com quantos elétrons? 1, 2, 3 elétrons. O oxigênio, 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando, o alumínio agora para ficar estável, o que acontece? É mais fácil ele perder 3 ou receber aí 5. É muito mais fácil ele perder 3. Agora o oxigênio é mais fácil ele receber 2 ou perder 6, ou melhor, perder 6 ou receber 2. É muito mais fácil ele receber 2 elétrons, ok? E com isso a gente tem o seguinte, olha lá, ó. Então, alumínio vai estar perdendo elétrons. Perdeu 1, está aqui, certo? O oxigênio pode receber mais 1, então o alumínio doa mais 1. Pronto! O oxigênio agora satisfeito e o alumínio não está satisfeito. E agora, professor? Então, outro oxigênio. Está aqui então, outro oxigênio. Com quantos elétrons? 6 elétrons novamente. Aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, o alumínio que está aqui ó, tem um elétron, perde seu elétron aqui. Pronto, professor, agora o alumínio está satisfeito. Sim. E esse oxigênio? Está com 6 mais 1, 7. Não está com 8. Então precisa de mais um alumínio. Vem outro alumínio com quantos elétrons? 3 elétrons. Então, 1, 2, 3 elétrons. E agora, professor? Agora, vamos lá. Ó. O oxigênio aqui está precisando de um elétron. Perdeu o elétron aqui. Ó. Pronto.
Perdeu o elétron, o oxigênio recebeu, está com 2 elétrons, pronto, satisfeito, regra do octeto. Porém, esse alumínio precisa perder mais 2 elétrons. Com isso, precisa do quê? Mais um oxigênio. Tá aqui, ó. Outro oxigênio com 6 elétrons. Estão aqui. E agora? Agora, o alumínio perde um, perde outro. Ok? E agora, ficou com quantos elétrons? 8. E o alumínio perdeu todos, também vai ficar com 8. Perdeu todos, também vai ficar com 8. Ok? Com isso, o que a gente tem aqui? Ó? Qual que é a formulazinha? A alumínio foram quantos? 2. Al2. Quantos oxigênios? 1, 2, 3. Ó, 3. Agora, olha pela representação iônica, como que ficaria? Então, alumínio vai estar perdendo quantos elétrons? 3. Então, ele vai ficar lá, ó, alumínio, o quê? 3 mais, ou mais 3. Tanto faz essa representação. Agora, o oxigênio tem que receber quantos elétrons? 2. Então, oxigênio, aqui, 2, menos um ânion, ok? Agora, o que acontece? Tem o mesmo valor numérico? Não, não tem o mesmo valor numérico. Então, não posso cortar. Só posso fazer o quê? Cruzar as cargas. Então, tá aqui, ó. Cruza, na verdade, só o valor numérico também. Ó, o 3 desce de escorregador. O 2 que está aqui, ó, do oxigênio é mais radical, desce do tobogã. Aqui. E agora? Agora é só juntar os indivíduozinhos. E a gente tem o quê? Presta bem atenção. Al, o quê? 2O3. Está aí. Óxido de alumínio, ou conhecida como alumina, ok? E é dessa forma que a gente faz ligação iônica, gente, certo? É simples assim. E para finalizar, então, gente, características dos compostos iônicos. Quais são as características de compostos que possuem ligação iônica, ok? Então, primeiro, são sólidos em temperatura ambiente, ok? Então, a temperatura de 25 graus Celsius, eles se encontram aí na fase sólida, ok? Tipo o sal de cozinha. O sal de cozinha você encontra ele lá na fase sólida. O que mais? Como eles são sólidos, eles formam retículos cristalinos. O que seriam isso, professor? Eles são ordenados, organizados, tá? Aqui como exemplo, podemos dizer então que cada átomo em verde é cloro. Tá aqui, ó. É um átomo de cloro. Enquanto isso que está em roxo é sódio, certo? Então, ó, cloro, sódio e assim por diante. Nós formando uma ordenação tridimensional, única e permanente, seguida, ok? Organizada. Continuando, são duros e quebradiços. Próprio sal. Você pega um sal grosso lá, você consegue fazer o quê? Quebrá-lo. Ele é duro, é difícil quebrá-lo, mas quebra. Então, é isso que a gente tem aí para os compostos iônicos. Outra coisa, possuem alto ponto de fusão e ebulição. Devido ao quê? Que a gente está falando de ligações iônicas, são ligações fortes, por isso, se eles têm uma atração muito forte, é difícil a gente fazer eles entrarem aí para o estado líquido, estado gasoso, porque eles têm uma atração aqui, ó, certo? Então eles têm alto ponto de fusão e ebulição. O que mais? Conduzem corrente elétrica no estado líquido e aquoso, somente. Então, estado sólido, dessa forma aqui, eles não vão conduzir corrente elétrica. Só vão conduzir corrente elétrica quando estão no estado líquido ou aquoso, devido ao quê? Ao processo da dissociação, ok? Então, isso que está ocorrendo aqui, ó, a gente chama isso de dissociação. Tá aqui, ó. Dissociação. Processo muito importante, gente. Ok? O que acontece? Como que ocorre isso daí?
Então, quando você aquece demais o composto iônico, o que acontece? Ele rompe essas ligações. Mas lembre-se, o cloro vai estar levando o elétron do sódio, vai ficar lá uma forma de ânion. E o sódio vai perder esse elétron e vai ficar na forma de cátion. Vai gerar cargas elétricas e essas cargas conseguem transportar então elétrons, ok? Por isso que tem aí o transporte de corrente elétrica, ok? E aqui, ó, estado aquoso, quando você coloca um composto iônico em contato com a água, o que vai acontecer? A água consegue então fazer o que? Romper essa ligação, gerando íons. Formação de íons, transporte de corrente elétrica, ok? Então, são essas as características que a gente tem aqui para compostos iônicos, certo? Muito obrigado, meus queridos.